Seja bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. É tão bom estar com vocês, é tão bom nesse momento formar essa pequenina mesa redonda de reflexão, de aprofundamento da Palavra de Deus, nesse programa da TV Aparecida, Em Comunhão. Sinta-se à vontade com a gente, espero que você possa aprender sempre um pouquinho mais. E nós estamos dedicando esse programa também às mulheres na Bíblia, lembrando sempre que Deus fez questão do protagonismo das mulheres, que elas não eram apenas, perdão da palavra, não é mesmo? Aí uma chocadeira de filhos e netos e tudo mais, mas ela tinha uma ação ativa, um significado, uma presença, tanto assim que desde Gênesis Deus fez a promessa daquela mulher que iria nos dar Jesus. E ao longo de toda a história, Ele foi provocando mulheres que tiveram a sua missão e deixaram a sua mensagem para nós. Às vezes lemos a Bíblia e não prestamos muita atenção nisso. E é por isso que nesse programa a gente quer que você preste atenção em algumas mulheres que se destacaram dentro da história da salvação. E para ajudar a gente, mais uma vez eu acolho a professora Benedita de Souza, professora dita mestra em Ciências da Religião, na área da Bíblia, do Antigo Testamento. Bem-vinda, professora. Obrigado, padre. E é bom estar aqui novamente, agora para falar das mulheres, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que são exemplos para nós, se olharmos assim mais profundamente os textos que nós lemos todos os dias na Bíblia. Né? Mas eu tenho a irmã Érica Pinheiro Maida, que também é da Congregação Mensageira do Amor Divino. Érica, muito prazer. Prazer é todo meu, Padre Ulisses, mais uma vez participar aqui no programa Em Comunhão, com a sua companhia, também com a professora Benedita. Então, e a gente sempre espera, Érica, que na medida que a gente vai partilhando aquilo que faz parte da fé que nós temos, né? Que também outras pessoas se sintam atraídas, seja para conhecer, seja também para de repente sentir o chamado por ser mensageira do amor divino, né? Amém. E o nome bonito é esse, mensageira do amor divino. Então, eu vou começar de imediato com um card, porque nós queremos conversar sobre duas figuras, mais uma vez, contraditórias dentro da Bíblia e que é importante a gente ver o que elas significaram, que são as duas filhas de Ló. Esse Ló, por quem Abraão intercedeu tanto, morava lá em Sodoma e Gomorra, a cidade ia ser destruída, né? E Abraão fez aquela negociação bonita com Deus. Ah, se tiver gente boa lá, o Senhor não deixa acontecer nada, não faço nada. É capaz de ter pouquinha gente, não faço nada. Foi negociando, intercedendo, uma página belíssima que eu acho da Bíblia, Abraão intercedendo. No final, Deus fala, tire o seu sobrinho de lá, entende? Porque a cidade vai ser destruída mesmo, né? Mas aí tem a história destas duas filhas de Ló. Eu vou chamar o versículo do Salmo 72, versículo 26, para começar a nossa conversa. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, rochedo do meu coração e minha porção é Deus para sempre. Nós temos então esse pequenino versículo do Salmo 72. Ele, num certo sentido, traz para nós a tragédia que foi ali para Sodoma e Gomorra, todo o sofrimento da destruição daquelas cidades, mas traz também um pouco da tragédia que aconteceu na própria família de Ló e dessas duas filhas que ele teve. Aí eu vou pedir para que a professora Dita possa nos colocar dentro desse contexto, assim, bem rapidamente, o que aconteceu, né? E depois nós vamos tentar entender esse acontecimento. Então, padre, as pessoas quando abrem a Bíblia e lêem o texto das filhas de Ló, no capítulo 19 de Gênesis, tem a impressão de que tem um incesto aqui. Na nossa visão do século XXI é um incesto, mas na visão do povo dessa época, né, lá por o ano 1400 a.C., que foi o contexto de Ló. E depois esse texto foi reescrito no exílio, ou seja, a luz do povo que voltava do exílio. Então esse texto, logo no início, no versículo 31, ele diz que diz Ló, que não havia ninguém naquela região, naquele lugar que ele foi para Segor, que possamos unir minhas filhas. E
no costume universal, ou seja, naquele costume da descendência da mesma família. Sim, o mesmo clã, né? Do mesmo clã. A gente está falando, gente, exatamente porque o que sobrou de Sodoma e Gomorra, Ló, as duas filhas, né? E eles preocupados, como é que vai continuar a família? E aí que acontece o que ela estava falando, incesto, né? As filhas falam, tem que ter uma descendência. Já que não tem mais ninguém, a gente vai se unir ao próprio pai. E é isso que a gente está tentando entender. Foi um incesto? Não foi um incesto? Qual que é a razão de ser, de se comportar desse jeito? Então, pelo nosso contexto bíblico, não foi um incesto. Sei. Foi, pelo contrário, as filhas de Ló, hoje, pelo povo judeu, elas são elogiadas. Sei. São tidas como heroínas, porque elas não permitiram que o povo desaparecesse. Né? Que o povo, os descendentes de Ló, não desaparecessem, né? Continuou a descendência de Ló. E essas duas moças pensaram, como vamos fazer? Claro que elas estavam numa cidade que tinha outros homens, mas esses homens não pertenciam à linhagem de Ló. E a mãe tinha virado estátua de sal, Exatamente, né? E a mãe tem uma outra história, né? Bem interessante. Mas o que fazer? A filha mais velha teve uma ideia. Vamos procurar descendentes do nosso pai. É o único homem que tem da nossa linhagem. E isso aconteceu, que o senhor contou, né? Elas duas foram abençoadas, porque nós sabemos que a maioria das pessoas que conhecem essa história profundamente sabe que essas duas moças, né, quando pensaram nessa atitude, elas pensaram muito além de ter um filho, né? De ter um filho do pai, ou ser chamado de incestuosa, mas continuar com uma descendência de Ló. Então, é essa o foco maior dessa história. Meio escabrosa. Meio escabrosa para nós. Mas se a gente lê assim profundamente, vai ver que não. E como é que você vê, Érica, essa história, entende, dentro daquilo que a gente chama história da salvação? Na verdade, o que a gente pode perceber é que é o início de dois novos povos, né? Sim. Os moabitas e os amonitas. Sei. Né? Então, é a história da salvação que vai justamente se formando, né? E formando o povo de Deus, né? O povo de Israel, de diversas, não talvez nacionalidades, mas talvez esses clãs, né? Que vão se formando. E para aumentar, né, essa grande família, né, do povo de Deus. Então, que vão depois dando as suas descendências, né? E a grande missão que todos tinham era passar para frente, para a nova geração, a fé que haviam herdado. Né? Exatamente. A gente não pode esquecer que nesse tempo não havia nenhum outro meio de comunicação mais rápido do que a própria família e a tradição oral, em que avô, avó, pai, mãe passavam para frente uma fé, uma crença. Então, eu vejo que é esse lado que é importante ser considerado, né? A descendência e a transmissão da fé, né? Porque não há outro meio de fazer isso. Lá está a nossa terra destruída, a nossa cidade destruída, não há mais gente do nosso povo, como é que vamos fazer? Por isso que eu dizia já no início, não se trata simplesmente de interpretar esse lado de incesto, de ato sexual, se trata principalmente de uma preocupação quase religiosa, né? Não sei. Mas isso é importante porque a gente entende que a gente nunca pode ler a Bíblia, minha gente, com os nossos óculos de hoje. Né? Você tem que ler a Bíblia com os óculos, com o pensamento, com a cultura, com os valores que existiam naquele tempo. Foram fiéis a seus valores? Foram. Hoje é absolutamente inaceitável? É. Mas o hoje não é o ontem. E isso é muito importante levar em consideração. Eu queria chamar mais um card, mas nós vamos dar um salto bem grande agora nesse novo card aqui, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre duas figuras, Eunice e Lloyd. Elas estão no Novo Testamento, né? E essas duas mulheres também foram significativas dentro da história. Então eu vou chamar o card que vai ser apresentado para nós. Vem ali da segunda carta de São Paulo a Timóteo, é o capítulo 1, o versículo 5, e a gente vai conhecer então essas duas pessoas, Lloyd
e sua mãe Eunice. Preste atenção. Evoco a lembrança da fé sincera que está em ti. Esta fé que primeiro habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e que, estou certo, mora igualmente em ti. Essa frase é escrita por São Paulo, né? Ele escreve, então, um discípulo muito querido dele, Timóteo, evangelizador, e ele apresenta, então, essas duas criaturas. Já estamos agora no Novo Testamento, já estamos agora no cristianismo, né? E esse momento, então, em que surgem algumas personagens femininas que foram muito importantes, né, na educação da primeira geração de cristãos. Qual era a importância que você vê dessas duas mulheres? É a mãe e a avó de Timóteo, né? E praticamente discípulas de São Paulo. Na verdade, na tradição judaica, né, nós sabemos que quem eram as responsáveis pela educação na fé eram as mulheres, né? Então, as crianças desde pequenininho vinham, diz, né, no joelho da mãe, para poder receber e aprender todos os ensinamentos, né? Aprender a lei. E então, Loide, né, e Eunice, que foram as grandes responsáveis aí pela educação na fé de Timóteo, né, e que, segundo a tradição, Timóteo foi discípulo de Paulo desde muito pequenininho, né, mais ou menos uns 15 anos, diz aí, que ele começou a seguir Paulo, né? Sim. Então, é bonito de nós percebermos, e também nós, eu acho que se nós olharmos a nossa própria história, né, quem nos educou na fé foram as nossas mães, nossas avós, né? O papel feminino na educação da fé tem uma importância muito grande na nossa vida. Pois é, mas assim, Érica, eu sinto que é exatamente isso que a gente está perdendo. Sim. A omissão total dessa transmissão da fé dentro da família, sabe? É tantos meios de comunicação, tanto entretenimento, tanta dispersão, que parece que não há nem 5 minutos para que possa passar para frente. Ou seja, quase que nós somos uma geração que já não se repete mais. Eu não sei como que a professora Dita vê isso aí. Eu vejo desse jeito também, padre. Só que eu procuro ir na contramão um pouco, né? Sei. Eu sou mãe, avó e bisavó. Olha que maravilha. Eu tenho 2 bisnetos, um com 8 anos, uma menina com 8 anos, com 7 anos, e um menino com 3. Sei. E eu procuro, inclusive, criei até um canal no YouTube com historinhas infantis da Bíblia. Olha. Para ajudar, porque eu moro longe dos netos e bisnetos, mas para tentar que essas crianças conheçam a Deus, conheçam Nossa Senhora, conheçam a sua religião, né? Eu acho isso que o senhor está falando também, por isso eu tenho tentado fazer alguma coisa, como Loide e Eunice. Loide e Eunice, como a irmã disse muito bem, segue a tradição judaica. Nossa Senhora também seguiu essa tradição. Sim. De ensinar o seu filho desde que ele começa a falar. E até os 5 anos, pelo menos, são os pais que ensinam os filhos, né? E isso, Loide, logo no início, no capítulo, São Paulo fala isso. Eu prezo muito, ele diz no versículo 5, a tua fé sincera, tu deves à tua avó, a Loide, e tua mãe, Eunice, né? Então, como a irmã colocou, elas eram discípulas também de São Paulo, foram evangelizadas por ele, elas se converteram ao cristianismo por Paulo. É verdade, e há um fator muito interessante que hoje se torna também muito comum nas famílias brasileiras, e que para Loide e Eunice também, de conviver com credos diferentes. Com crenças diferentes, né? Porque estava no mundo pagão, né? Sim. Famílias, um era pagão, o outro era cristão, ainda não haviam acertado o passo, né? E ao mesmo tempo conseguir criar um estilo de vida bem diferente, né? Mas sem desfazer a união da família. Eu vejo assim, Dita, que isso é um exemplo imenso, né? E um apelo muito grande para nós que vivemos hoje esse tipo de, a gente chama assim, polarização na fé, polarização nas crenças, né? E não são capazes de, muitas vezes, conviver. E conviver, em harmonia. Em harmonia, sabe? E num respeito profundo, né?
e dando testemunho daquilo que eu acredito, daquilo em que eu creio, né? Porque o testemunho, quando é sincero, ele sempre edifica. Seja de um, seja de outro lado, sempre edifica. E eu acho que se sobrepôs a fé de Ló e de Eunice a do pai grego, porque ele nasceu e não foi circuncidado. Né? Quer dizer, o pai deve ter dito, não vai circuncidar porque na minha religião não há isso. Mas ele, quando se tornou adulto, que se tornou discípulo de Paulo, foi circuncidado. Né? Quer dizer, a educação religiosa da mãe e da avó se sobrepôs a isso. Né? O Deus do povo judeu, o nosso Deus, se sobrepôs a que ela colocou para ele. Muitas vezes a gente fica imaginando, afinal, os cristãos acabaram sofrendo perseguições terríveis, massacrados, martirizados, né? Até chegar a se impor realmente como uma presença dentro do Império Romano, né? Mas essa figura e essa pedagogia materna e a presença da mulher, né? Nós nunca conseguimos medir qual foi a influência tão grande que teve, mas teve, né? E sempre tem uma bendita mulher, que aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, eu gostaria de conversar muito até sobre ela, né? Aquela que nós chamamos de Miriam ou Maria, né? Essa é uma mulher, né? Plenamente irmã, plenamente mãe, e vamos conversar um pouquinho sobre ela. Eu queria chamar o texto card que nos vem de Lucas capítulo 2, versículos de 46 a 49, para que pudéssemos nos debruçar sobre a mulher, aquela que Deus escolheu com tanto carinho para ser para nós mãe, irmã, mulher. Disse então Maria: minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a sua humilde serva, pois daqui em diante todas as gerações proclamarão que sou feliz, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas e santo é seu nome. Minha alma engrandece o Senhor. É tão gostoso a gente repetir todo dia com Maria, essa que a gente brota como realmente uma ação de graças imensa diante de Deus, não só por Maria, mas pela vida de cada um de nós. Minha alma engrandece o Senhor. E esse sonho bonito de Maria vai acontecer. A misericórdia de Deus vai dar uma mudança nesse status quo, nessa situação da sociedade. Ela acreditou, ela confiou, ela não viu tudo mudar, mas ela continua acompanhando a caminhada da nossa igreja. Para você, minha querida Érica, quando fala o nome de Maria, o que vem aí no seu coração de mulher? Ela é o verdadeiro modelo de mulher, né? Mulher inteira, né? Hoje, infelizmente, nós também somos acostumados a dividir muito as coisas, né? O nosso pensamento ele é muito dividido, muito fragmentado. E quando falo em mulher, eu penso nessa inteireza de ser humano, né? Nessa inteireza do feminino, né? Uma mulher inteira em todos os seus aspectos sociais, né? Porque ela com certeza, né? Eu sempre vejo e rezo Maria convivendo, né? Naquela vila, com as outras mulheres, com as outras famílias, né? Sempre buscando água. Exato. Trocando os pães que faziam. Exato. E no sentido religioso, né? Uma mulher sempre fiel, temente a Deus, né? Que vivia plenamente os mandamentos, né? Que eram mais importantes, né? Para ela. E a família, né? Também. Sim. Então, junto com José, no respeito, né? Cada um também dentro da história que a gente já conhece, né? De Sim. Maria e José. Eu vejo sempre os dois conversando muito no diálogo, né? Trocando ideias e também sendo os responsáveis por ensinar a Deus ser homem, né? Então, que Maria teve essa grande missão, né? Verdade. De ensinar a Deus ser homem. Catequista, professora, um pouco tudo.  essa ligação entre Gênesis 3
14, 15, né? Você podia fazer essa ponte para a gente? Até onde chega realmente a Maria ou não? Sim, Nossa Senhora, que tem milhões de títulos, eu não diria milhões, mas centenas de títulos, ela como Nossa Senhora que nós conhecemos tão bem, que pisa a cabeça da serpente, vamos dizer assim, uma simbologia desse texto. Né? Porque esse texto, se nós olharmos lá em 3, 14, 15, diz que a descendência dela e a descendência dele, ou seja, descendência, o Jesus, o filho de Maria, o descendente dela, seria perseguido toda a sua vida pelo poder do mal. Uhum. E ela pisaria ele, o mal, né? Que a gente deu o nome que deu, o demônio, a serpente, o que for, esse poder do mal feriria ela, mas ela pisaria sobre ele, destruiria, né? Com Jesus, o descendente, o Filho de Deus. Então esse capítulo, ou esse versículo, esses 2 versículos, vem lá para Apocalipse 12, né? Sim. Né? Ele tem um eco lá em Apocalipse 12, quando São João nos fala que Nossa Senhora é aquela que tem, que pisa sobre a serpente e que tem toda aquela vivência do seu povo nas 12 estrelas que estão sobre ela, né? É aquela que a mulher e o dragão que vence o dragão, né? Lá no capítulo 12, versículo 1, acho que vamos dar uma olhadinha, mas eu acho que Apocalipse 12. Sei. Então a gente faz esse arco na história, não é mesmo? Exatamente. Diante de uma Eva que não foi fiel, Deus não desanima da humanidade e promete uma nova mulher, né? E essa nova mulher vai vencer essa serpente que enganou Eva. Esse arco, o senhor falou muito bem, esse arco, né? Diz a mulher revestida de sol, com uma lua embaixo dos seus pés. Isso diz o versículo 1 do 12, do Apocalipse. Na cabeça, uma coroa de 12 estrelas, né? E essa mulher, continuando o capítulo, ela briga com o dragão. O dragão era o poder do mal, aquele poder do mal que está lá no Gênesis e que foi vencido pelo seu filho Jesus. Exatamente, né? É impressionante a gente perceber, né, em linguagem simbólica, vai mostrando para nós a nossa própria história, né? Correto. O que é o poder do mal, entende? Lá foi chamado de serpente. No tempo de Jesus era o Império Romano massacrando povos, né? Correto. Hoje são essas guerras que acontecem, é o mistério do poder do mal, né? E sabendo que Deus não abandona, é através desses protagonistas e dessas protagonistas humanas que Deus vai interferindo nessa história, vai fazendo a esperança continuar existindo. E é tão importante a gente estar atento de que a presença de Deus, embora não faça mágica, como seria chamar um super-homem para resolver a situação, mas ele tem por detrás gente que está atuando. E a gente acredita, né, Dita, que Maria está presente, dando força, esperança para essas mães, para esses pais, para esse povo que se desloca à força da sua terra, da sua casa, do seu país. É impressionante como as tragédias da humanidade, né, nunca estão fora do desígnio, ou melhor, da presença de Deus, né? Mas Deus não dá nenhum show, Ele suscita aquelas pessoas que vão trazer para nós a sua presença, o sinal da sua ação no meio de nós. Eu creio que é muito importante porque a Nossa Senhora, ela marca o início da maioridade de Jesus, né? Maria, ela foi educadora, mas ela também foi impulsionadora. Falou, filho, está na hora. Não é assim que a gente vê a questão do em Caná da Galileia? Sim. Né? Quer comentar, Érica? A presença de Maria, ela é provocadora, né? Sim. Mas ao mesmo tempo discípula. Então, o Evangelho de João, ele é bem, muito mais teológico, né? E eu acredito que a presença de Maria aí nas bodas de Caná, mesmo para mostrar essa comunidade que estava se formando, né? A comunidade de Jesus que estava se formando, e Maria que
né, a presença ali junto com ele e ao mesmo tempo apresentando, né, para Jesus essa grande missão, né? Olha, está na hora de você começar a fazer os seus milagres, né? Então... E eu creio que Nossa Senhora, ela primeiro ensinando aquela criança que a origem dela era divina, né? Que ela conhecia a origem dele. Depois incentivando aquela criança, né, que já se torna jovem, falou, meu filho, está na hora. Deixa os seus apetrechos de marceneiro, está na hora de começar, né? Então, ele estava tão sossegado ali na casinha da mãe, cuidando da mãe, que o José tinha morrido, mas a mãe incentiva, né? Ah, mãe, não chegou a hora ainda. Chegou, sim, senhor. E já vou avisar para o pessoal ali que esteja pronto, que você vai dar um jeito na história. Parece uma coisa assim tão simples, né? Mas de uma intimidade e de uma confiança fora do comum, né? Ela sabia que o filho era capaz de solucionar alguma coisa, né? E esse Magnificat, ele tem alguma ligação lá com Samuel? Sim. Tem? Se o senhor me permite, quando o senhor estava falando da infância de Jesus, eu lembrei do Lucas 2. Ah, sim. Né? Lembrei do Lucas 2 que existe uma festa importantíssima onde a criança do judaísmo, até hoje, quando a criança passa de ser criança para ser adulto, não é? Que é uma festa que chama-se Bar Mitzvah. Esse Bar Mitzvah é uma festa, não é bem uma festa, mas é uma passagem, né? E isso começa com Nossa Senhora, a gente conhece a história dela, que começa quando Jesus era pequeno, porque as mães criavam as ovelhas, tiravam o fio, teciam o talite, que é o manto de oração, para dar de presente à criança no dia do Bar Mitzvah. Então a gente fica imaginando, como a irmã falou, a gente fica imaginando essa sequência da vida de Nossa Senhora, né? Imagina. Tricotando lá o talite de Jesus para entregar naquele dia que ele passa a ser adulto. E a gente, quando lê no Lucas 2, que Jesus estava no meio dos doutores, a gente vai entender por quê, né? Porque ele estava ali aprendendo o que a lei dizia. A partir dali ele era um adulto, ele tinha direito de sentar com os homens, né? Porque antes ele sentava com a mãe, ali ele ia sentar com os homens, ia ter o direito de ler a Torá. Então ele tinha todos os direitos de homem. Ele fazia a partir dali dentro, religiosamente falando, o que ele bem quisesse. Mas para isso ele foi educado desde que nasceu, né? Dentro daquela vida que o menino judeu tem e que Nossa Senhora e São José seguiram à risca. Se a gente for ver todas as leis, todas as festas, tudo, desde o 8º dia, eles foram seguindo tudo, né? Direitinho. E o que é bonito é que você dizia, marca a idade adulta de uma criança, entende? Não com presentes, com isso, com aquilo, mas com um símbolo que faz essa criança ter direito à palavra de Deus. Exatamente. Né? Essa é alguma coisa que seria tão bonito que continuasse, né? Hoje, a partir dessa idade, eu tenho direito à palavra de Deus. Né? E esse símbolo que é usado, feito aí com pele de carneiro, né? Pele de carneiro. Então, com fio da lã do carneiro. Então, é tão importante que a gente perceba dentro da Bíblia aquilo que para nós vai significando a evangelização. E essa evangelização, Deus não fez distinção de homem, não fez distinção de mulher, entende? Quando nos dá o Filho dele, Ele nos dá um Filho que é capaz de dizer, eu sou a palavra encarnada do Pai, né? Melhor ainda, eu sou o amor encarnado do Pai. Né? Mas esse amor vai se traduzir na ternura de Maria, na bondade de José, na simplicidade dos discípulos, nada que traga-se um poder especial. É simplesmente uma vida humana que se faz na convivência e na transmissão que Jesus fazia daquilo que era o mistério do Pai, que Ele foi revelando para nós. Se não houvesse essas mulheres, muitos de nós jamais teríamos sido catequizados, né? E a gente, nesse momento, quer agradecer a Deus a figura de todas essas mulheres, agradecer aí, a irmã Érica, muito obrigado, Érica, pela sua presença, né? Eu que agradeço o convite. Tá bom, agradecer mais uma vez, professora Dita,
Que bom que você está e está se acostumando a ficar conosco já. Muito obrigado. E agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que em comunhão ajude você a apreciar cada vez mais a palavra de Deus e descobrir todas as pérolas que estão dentro dessas páginas, tudo aquilo que alimenta a nossa vida, tudo aquilo que nos faz viver com muita confiança e alegria a nossa fé cristã. Fique com Deus, fique com a bênção de Nossa Senhora. Até a semana que vem, se Deus quiser.